Olá, meu nome é Patrícia e nesse vídeo, que é o terceiro vídeo da série sobre reações aldólicas e reações de condensação em compostos carbonílicos, veremos outros tipos de nucleófilos que podem ser usados nessas reações e também eletrófilos. Iniciemos com as espécies nucleofílicas. Uma ilida de Wittig estabilizada com um grupo carbonílico pode ser encarada como um enolato contendo um grupo retirador de elétrons extra, o grupo contendo fósforo, que está carregado positivamente, retirando elétrons por efeito indutivo. Essa espécie pode atacar o composto carbonílico em reação aldólica e levar ao composto alfa-beta-insaturado diretamente, sem haver a necessidade de desidratação, através do mecanismo de olefinação de Wittig, que foi visto em outra série de vídeos, a série sobre aldeídos, cetonas e derivados. Por isso não entraremos em detalhes aqui. No entanto, devemos lembrar que essa é uma metodologia interessante para levar a compostos alfa-beta-insaturados. Compostos que contenham outros grupos retiradores de elétrons e pelo menos um hidrogênio alfa podem ser desprotonados e utilizados como nucleófilos em reações do tipo aldólica. Um exemplo são os compostos contendo o grupo nitro. Esse grupo, por ser um grupo retirador de elétrons forte, deixa o hidrogênio alfa mais ácido do que em um composto carbonílico. Portanto, bases mais fracas podem ser utilizadas para a etapa de desprotonação. Os nitrocompostos podem inclusive ser colocados no meio reacional juntamente com o composto carbonílico, que será o eletrófilo, e também a base. Por ser grupo retirador mais forte, o nitro deixa o hidrogênio alfa-Si mais ácido que o hidrogênio alfa carbonílico, conforme comentado. Sendo assim, a base preferirá retirar o hidrogênio alfa ao grupo nitro, e a espécie negativa formada, então, ataca a carbonila. Após protonação pelo meio, que contém solução aquosa, forma-se o aduto. Esse aduto ainda possui um hidrogênio vizinho ao grupo nitro e, portanto, esse hidrogênio é ainda muito ácido. E o meio continua básico. Isso significa que pode haver desidratação através de mecanismo E1CB. Compostos 1,3 dicarbonílicos são outra boa alternativa a serem empregados como nucleófilos de reações aldólicas e condensações. O hidrogênio entre as duas carbonilas é mais ácido do que aquele vizinho a somente uma carbonila e pode ser retirado mais facilmente. Nesse caso, uma base mais fraca pode ser empregada, por exemplo, uma amina. A utilização de bases mais fracas facilita a montagem do sistema reacional, pois nesse caso não há necessidade de controle de umidade ou utilização de baixas temperaturas, por exemplo. O composto 1,3 dicarbonílico e o aldeído, por exemplo, que pode ser o eletrófilo, podem ser colocados juntos no meio reacional. A base utilizada, no exemplo, uma amina, só tem força suficiente para retirar o próton entre as carbonilas do dicarbonílico. Uma vez formado o enolato, esse prefere reagir com o aldeído, mesmo que tenha composto dicarbonílico íntegro no meio, pois o aldeído é mais eletrofílico. Após a protonação, é formado então o aduto do tipo aldólico, referente à reação cruzada, que pode já desidratar, levando ao produto de condensação cruzada. O produto obtido no exemplo anterior ainda pode ser hidrolisado ao ácido carboxílico correspondente e descarboxilado, caso esse seja o desejo. A descarboxilação é uma maneira fácil de obter um produto alfa-beta-insaturado através da utilização de um composto 1,3 dicarbonílico como reagente. Já falamos da descarboxilação em outro vídeo do canal. Pode ser utilizado um diáceto no lugar de um diéster quando possível. Nessa metodologia, catálise básica, usando geralmente uma mistura de piperidina e piridina, ocorre. O primeiro hidrogênio a ser retirado é o do grupo CO2H, mais ácido. Na sequência, um segundo hidrogênio é retirado, aquele entre as duas carbonilas. Isso só ocorre com bases mais fracas, como a piridina e a piperidina, pois o diânion formado é muito conjugado e estabilizado por ligação de hidrogênio intramolecular. Após, ocorre a reação aldólica cruzada. A descarboxilação pode acontecer espontaneamente durante a reação, juntamente com a desidratação.
A descarboxilação ocorre eliminando o grupo OH como grupo abandonador. Na verdade, OH- mais H+, ou seja, água no total. Sempre lembrando que, para que a descarboxilação ocorra, os elétrons derivados da saída do CO2, eles precisam ser destinados ou a um grupo retirador por efeito mesomérico, como uma carbonila na posição 3, ou levado por um grupo abandonador. Nesse caso, ocorre a segunda opção. O OH- sai com os elétrons e já abstrai um hidrogênio, formando água. Essa metodologia é conhecida como reação de Knoevenagel. Outros derivados de ácidos carboxílicos simples e não dicarbonílicos podem também ser utilizados como nucleófilos em reações de adição aldólica. Esses derivados, excetuando-se cloretos de ácidos, possuem o hidrogênio alfa menos ácido do que cetonas e aldeídos, portanto demandam bases mais fortes para serem desprotonados. Por exemplo, quando ácidos carboxílicos são submetidos a meio básico, somente funciona se for uma base muito forte. Nesse caso, lembrando, não é um ácido dicarbonílico, é um ácido carboxílico simples, contendo somente uma carbonila. O primeiro hidrogênio a ser abstraído é o do grupo CO2H, que é o hidrogênio mais ácido. Se bases fortes como LDA ou organolítio forem utilizadas, um segundo hidrogênio é abstraído, formando um diânion nucleofílico. Esse diânion pode ser capturado na forma de silil-enol éter ou usado diretamente, se for o desejo. Um cuidado que deve ser tomado para a utilização de bases organolitiadas não impedidas é que, mesmo o carboxilato formado após a primeira abstração do próton não sendo muito eletrofílico, a espécie litiada, por ser muito nucleofílica, pode sim atacar a carbonila. Deve-se, portanto, usar bases fortes, porém mais impedidas, e não nucleofílicas. Bases pouco impedidas, como o N-butilítio, mostrado no exemplo, levam ao ataque da carbonila do carboxilato ao invés da abstração do hidrogênio alfa, necessário para a reação aldólica. A reação de ataque de organolítios ao carboxilato formado no meio já foi assunto de um vídeo de outra série desse canal. Ele leva ao final, após a adição de água, acetona. Com amidas contendo NH2 ou NHR, assim como com ácidos carboxílicos, o hidrogênio ligado ao heteroátomo é mais ácido e será retirado em primeiro lugar. No entanto, em amidas, pode ser que não haja hidrogênio ligado ao nitrogênio, se esse estiver substituído com dois grupos alquilas, uma amida contendo NR2. Cloretos de ácido deixam o hidrogênio do carbono adjacente mais ácido que os demais derivados, mais ácidos até do que cetonas e aldeídos. No entanto, cloretos de ácido, quando desprotonados, decompõem-se no ceteno correspondente e não podem ser utilizados como nucleófilos em reações aldólicas. Anidridos de ácido, por sua vez, têm o hidrogênio alfa bastante ácido e podem gerar convenientemente o enolato, reagindo em adição aldólica. O intermediário carregado, no entanto, é acilado intramolecularmente, e isso é inevitável. Gera-se, então, outro composto O-acilado. A eliminação de ácido acético, levando ao composto alfa-bétens conjugado, ocorre na sequência. Ésteres, como comentado, são menos ácidos do que cetonas e aldeídos. Sendo assim, não podem ser misturados com um aldeído ou acetona e uma base tudo junto no meio reacional. A base preferirá abstrair o hidrogênio alfa do aldeído ou da cetona. A solução então é formar o enolato derivado do éster e somente depois adicionar o eletrófilo no meio. Ou ainda, formar o silil-enol éter e reagir com outro composto carbonílico adicionado depois, na presença de ácido de Lewis como catalisador. Repare que aqui na etapa de formação do silil-enol éter foi utilizada uma base bem forte, LDA. Isso é devido à menor acidez do hidrogênio alfa carbonílico de um éster quando comparado a aldeídos e cetonas. Quando
aldeídos e cetonas são submetidos à metodologia para a formação do silil-enol éter correspondentes, bases fracas podem ser utilizadas, tipicamente trietilamina e imidazol. Já falamos desse assunto em vídeo próprio. Os ésteres também podem ser os eletrófilos de uma adição aldólica cruzada, com um enolato derivado de uma cetona como o nucleófilo, por exemplo. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois uma cetona é mais eletrofílica do que um éster. Primeiramente, o enolato da cetona pode ser formado com a ação de uma base forte, para ter certeza de que toda a extensão foi desprotonada, evitando autocondensação da cetona. Na verdade, nesse caso, cetona e éster até poderiam ficar juntos no meio, pois o hidrogênio alfa mais ácido é o da cetona. No entanto, o mais usual é a adição lenta e posterior do eletrófilo, gerando então o produto da reação aldólica. Se o éster for não enolizável, pode-se ainda colocar a base e o éster juntos no balão e gotejar a cetona no meio. Quando cair no meio, a cetona é desprotonada e ataca o éster. Nesse caso, bases mais fracas podem ser utilizadas, pois não haverá excesso de cetona no meio para levar à autocondensação. Ácidos carboxílicos, se submetidos a um meio básico necessário para gerar um enolato, serão desprotonados no CO2H, gerando o carboxilato, pouco eletrofílico. Sendo assim, não são utilizados como eletrófilos. A solução é utilizar o éster correspondente e depois, após a reação aldólica ou condensação, hidrolisar até o ácido. Já as amidas também são pouco usuais devido à baixa eletrofilicidade. Os demais derivados, como cloretos de ácido e anidridos de ácido, podem ser eletrófilos de reações aldólicas. Deve-se, no entanto, observar os cuidados referentes à acidez dos hidrogênios alfa desses compostos e realizar a adição lenta e posterior à formação do nucleófilo. Se somente éster ou ésteres forem utilizados na reação como nucleófilo e eletrófilo, a reação é chamada de reação de condensação de Claisen. Uma base mais fraca pode ser utilizada, mas alguns cuidados já relatados com a base utilizada devem ser tomados. Por exemplo, bases contendo íon hidróxido devem ser evitadas, caso contrário o éster é hidrolisado ao ácido carboxílico correspondente, e caso utilize-se um alcóxido como base, conforme o exemplo na tela, a parte orgânica deve ser igual ao substituinte orgânico do OR do éster, para evitar transesterificação. Nesse caso, haverá ao mesmo tempo no meio a forma de enolato e a forma carbonílica, levando então à autocondensação. Como o éster tem um potencial grupo abandonador, esse pode ser expelido, restituindo a carbonila. Isso é diferente do que ocorre com aldeídos ou cetona. Compare. Enquanto o produto de condensação de Claisen possui duas carbonilas, o produto de reação aldólica é um composto hidroxicarbonílico. Essa diferença vai ocorrer sempre que um composto contendo um potencial grupo abandonador for reagido como eletrófilo de uma reação do tipo aldólica ou condensação, e não especificamente só na condensação de Claisen. A reação de condensação de Claisen é um equilíbrio que favorece o reagente. O reagente é mais estável do que o beta-cetoéster formado. Mas a reação pode ser dirigida ao produto de condensação se um próton for retirado do beta-cetoéster formado. O hidrogênio alfa entre as duas carbonilas do produto é mais ácido do que a do éster de partida. Por isso, o éster de partida deve ter 2 hidrogênios alfa, sobrando um ao adulto formado e sendo possível direcionar para a formação do produto essa reação. 2 ésteres diferentes podem ser utilizados em reações de Claisen cruzadas, desde que cuidados de planejamento sejam tomados. Se um dos ésteres for não enolizável, ele pode ir junto com a base no balão reacional, e somente depois o outro é adicionado, evitando a autocondensação do segundo éster. Caso os 2 ésteres sejam enolizáveis, o melhor é usar uma base forte, LDA por exemplo, enolizar completamente um deles
e depois adicionar o outro ao meio reacional. Ésteres também reagem intramolecularmente em uma condensação de Claisen intramolecular, também chamada de condensação de Dieckmann. Antes de encerrarmos essa série de vídeos, devemos prestar um pouco de atenção no formaldeído. O formaldeído é o aldeído mais reativo, pois possui 2 hidrogênios como substituintes da carbonila. Além da enorme eletrofilicidade, ele não pode enolizar, pois não existe carbono alfa, nem portanto hidrogênio alfa. Sendo assim, ele poderia ser um ótimo candidato a eletrófilo de reações aldólicas. O problema é que ele é muito reativo e leva a sucessivas reações aldólicas quando reagido com um enolato derivado de outro composto. Para entendermos o que ocorre, vejamos um exemplo e o mecanismo. Imaginemos uma reação com acetaldeído, um aldeído enolizável. Após a enolização do acetaldeído em meio básico, esse ataca o formaldeído, que é mais eletrofílico, e após a protonação, gera o aduto aldólico. O hidrogênio destacado em azul é ainda ácido e o meio continua básico. Ele é então abstraído e gera um segundo enolato no meio. Esse ataca um segundo equivalente de formaldeído, gerando um novo aduto, que ainda possui hidrogênio ácido e é desprotonado novamente e ataca um terceiro equivalente de formaldeído. E a reação não para por aí. Um quarto equivalente de formaldeído reage com o íon hidróxido do meio em adição à carbonila, que é desprotonada pelo meio básico e forma um diânio. A espécie formada transfere um hidreto para outra espécie que vimos na tela anterior, em uma reação chamada de redução de Cannizzaro. Após o controle do pH, isola-se o produto final. Se for utilizada uma base mais fraca e não nucleofílica, a reação pode ser controlada um pouco. Nesse caso, todos os hidrogênios enolizáveis são trocados por uma molécula de formaldeído, mas não há a redução de Cannizzaro mostrado logo acima. Mesmo assim, não é obtido o aduto aldólico ou produto de condensação quando o formaldeído for o eletrófilo. Uma solução para obter o produto de condensação aldólica, ou seja, o composto alfa-beta insaturado, é utilizar a reação de Mannich como uma das etapas. A reação é possível caso o formaldeído e o composto carbonílico enolizável forem reagidos com uma amina. Ocorre o ataque da amina ao formaldeído em adição à carbonila, seguido de prototropismo. A protonação posterior e a desidratação levam ao íon imínio. Esse é o eletrófilo e ele pode ser atacado por um enolato ou enol, levando ao produto. Utilizando essa reação, é possível obter o produto alfa-beta insaturado, que não é possível diretamente com formaldeído. O produto de Mannich pode ser reagido com um aleto de alquila primário ou metílico. A amina formada é nucleofílica o suficiente para reagir até formar o sal quaternário, conforme visto em reações de SN2. Se o meio for básico, o hidrogênio alfa tem a sua acidez aumentada pela presença do grupo retirador amino quaternário, ele pode ser abstraído, seguido da eliminação da amina neutra em uma reação de E1Cb, o produto alfa-beta conjugado é formado. Bem, espero que essa série de vídeos sobre reações de condensação tenha sido útil para vocês entenderem que com um planejamento sintético bem feito, a gente pode salvar uma síntese. Bons estudos!